você tem aquilo que você acha que você merece. Então, olha a sua vida, olha a sua conta bancária, olha a sua família. Isso aí que você merece, que você acha que merece. No momento que você melhora a sua capacidade de merecimento, ou seja, você merece mais, o universo lhe entrega mais. Então isso é muito importante entender. Tem gente que batalha, morre na praia, porque no fim acha que aquilo não pertence àquela pessoa, que não merece aquilo. Então o automerecimento é muito importante. O não merecimento, além de ser chato, ele te bloqueia totalmente. Quando você não se sente merecedor, não tem como vir essa prosperidade para você, que já é natural nossa. A prosperidade, ela tá intimamente ligada com a felicidade. O universo te manda bênçãos de várias maneiras. Então, se a gente não conseguir visualizar essas bênçãos, nós não estamos no fluxo da prosperidade. A prosperidade para cada um é de um jeito. E a lei da atração, ela é uma lei universal. Só que é isso que você falou, as pessoas elas vão naquela coisinha mais simples, mais rápido, que está disponível na internet, que diz, então eu vou pensar, eu vou visualizar, e aquilo então eu vou realizar e vou trazer para mim. E a pessoa está cheia de sentimentos negativos. Então imagina uma pessoa que ela tem um sentimento de não merecimento. Então ela inconscientemente, ela não se sente merecedora, tanto homem quanto mulher. Sim. Então a autoestima está lá embaixo, autoamor zero, ela olha pro espelho, ela só se critica. Quando alguém dá alguma coisa pra ela, você vai dar um copo pra ela, ela fala assim, não, mas não precisava, pra mim não precisa, vai comprar por quê? Você vai elogiar a pessoa, né? Seu turbante é muito bonito, aí a pessoa responde, não, é velho, faz tempo que eu tenho, é do outro inverno. Então eu não perguntei, eu só tô dizendo que é muito bonito, né? Mas você viu... Abundância é você se sentir abundante com todas as coisas do céu e da terra. Não tem nada a ver com ter dinheiro, mas é o segredo de todo o dinheiro do mundo. E a abundância está do lado de dentro, ela não tem nada a ver com o ter, ela vem do ser. Olha que incrível. E esse é o segredo é o quanto eu sou capaz de comemorar, de vibrar na abundância diante dos resultados que eu tenho. Se eu vibrar na gratidão, o quanto melhoraria a minha vida? Se eu vibrar no perdão, o quanto melhoraria a minha vida? Se eu vibrar no amor, o quanto melhoraria a minha vida? E se eu vibrar na alegria, o quanto melhoraria a minha vida? E se eu vibrar na harmonia, o quanto resolveria a minha vida? E qual é a soma disso tudo? Se eu somar amor mais alegria, mais perdão, mais gratidão, mais harmonia, é igual a frequência certa. Qual é a frequência certa? A frequência certa é a abundância. Tchananana. Mas o que é abundância? Abundância é você se sentir abundante com todas as coisas do céu e da terra. Porque quando eu vibro abundância, o que volta? Abundância. Abundância é a frequência da riqueza. Como ser milionário? O podcast acabou de ensinar. É você ser abundância. Mas não é ser grato? Abundância porta gratidão. Abundância porta amor, alegria, harmonia, perdão e gratidão. Então, como eu vibro abundância? Eu tomar um gole de água e me sentir transbordando de água. Entenderam que é maior que gratidão? Eu já sou grato por transbordar. Eu já sou grato por me sentir abundante. Então, quando eu passo a me sentir abundante com tudo que eu tenho, com a casa que eu tenho, com os móveis que eu tenho, com as roupas que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, e se eu sentir verdadeiramente abundância, o transbordo de tudo aquilo que me cerca. Entenderam que é um cálculo matemático? Igual a riqueza, prosperidade. E a parte mais incrível da frequência certa que o Vini falou é abundância. Não tem nada a ver com ter dinheiro, mas é o segredo de todo o dinheiro do mundo. Então significa que qualquer pessoa na face da terra pode ficar rico. Porque riqueza não é sobre aquilo que você tem, sobre a escolaridade que você tem, o dinheiro que você tem, o berço que você nasceu, o estado que você nasceu, o país que você está. É sobre ser. E a abundância está do lado de dentro. Ela não tem nada a ver com o ter. Ela vem do ser. Olha que incrível. Porque toda a realidade é criada do ser para ter. A pessoa gente, que nunca diz... aprenda nada de finanças com quem é escasso. Tem gente que está assistindo agora quer mudar de vida, mas morre de medo. A maioria dos senhores e senhoras só vão prosperar se forem irresponsáveis. Gente, é o seguinte. Vocês precisam ter controle financeiro absolutamente até da balinha. Fala assim comigo. A balinha precisa ser anotada. E vocês têm que entender o seguinte. Para de gastar dinheiro com besteira. O não merecimento, além de ser chato, ele te bloqueia totalmente. Porque imagina que o universo vai te dar um montão de coisa boa.
Tá vindo bênçãos pra você, tá vindo seu Volvo elétrico. Que cor que era? De bloqueio. Depois essa pessoa, ela vai pra internet e diz assim, a lei da atração não funciona, isso é uma bobagem. Isso aí é uma balela, esse cara é charlatão, ela não vai funcionar. Então eu fiz um trabalho chamado Quinta Essência, Lei da Atração Acelerada, que eu falo desses sentimentos, que se você tiver com eles ali funcionando na negatividade, não adianta que não vai funcionar pra você a lei da atração, ou ela vai funcionar de um jeito mais lento, né? Porque quando você não se sente merecedor, não tem como vir essa prosperidade para você que já é natural nossa. Então a gente já é próspero, já é abundante, o teu Volvo está sendo fabricado, nesse exato momento tem mais dinheiro sendo fabricado no mundo para nós. Então as casas da moeda não param. Então quando você diz assim, sumiu o dinheiro sumiu. Não sumiu o dinheiro muda de mão. Mas ninguém põe fogo, ninguém rasga, ninguém fala assim, não, acabou o dinheiro porque vamos rasgar tudo, acabou o dinheiro. Todo dia estão fabricando dinheiro, tem mais dinheiro circulando. E dinheiro é bênção, dinheiro é fluxo, dinheiro é prosperidade e a gente pode realizar tantas coisas. Viagens, cursos, realizações, presentear. Então, imagina se eu não me sinto merecedor dessas coisas todas. A pessoa vai pagar uma conta no restaurante. Nós ouvimos outro dia, eu e o Márcio, nós ouvimos assim, a pessoa, como que a pessoa disse mesmo? A pessoa disse assim, não, eu não gosto disso, né? Eu não aceito isso, né? Nós fomos pagar a conta e a pessoa falou assim, não, comigo não, eu não aceito isso. Mas com uma certa braveza na fala de não aceitar que alguém pague alguma conta do jantar pra você. Ou seja, você não tá aceitando uma coisa boa. Agora eu entendi. Entendeu? A história. Você tinham outras pessoas na mesa e você queria fazer uma gentileza de pagar para as outras pessoas. E a pessoa disse assim, não, eu não aceito isso. Eu vou pagar minha parte. E não aceitou. O universo te manda bênçãos de várias maneiras. Então, se a gente não conseguir visualizar essas bênçãos, nós não estamos no fluxo da prosperidade. E prosperidade é um fluxo, ela precisa fluir. Então, quando a gente não se sente merecedor daquilo, não tem como eu ter o carro, não tem como ter a casa, porque eu não me encaixo naquela roupa. Aquilo não vai me vestir, né? E eu tive que trabalhar essas crenças, porque eu também, em algum momento da minha vida, não me senti merecedor de muitas coisas. Então, às vezes, quando aconteciam coisas boas pra mim, eu ficava desconfiado. E aí eu lembrei de uma crença que eu tinha ouvido muito minha vida toda, que era assim, você tá muito felizinho hoje, hein? Se prepara porque depois você vai chorar. Essa é clássica. Ou quanto mais alto você está, maior é o tombo, né? Então deixa ele subir, deixa ele se achar, porque o tombo vem. Então eu comecei a olhar pra dentro de mim e pensar assim, caramba, por que tá vindo essas crenças? Por que tá vindo esse tipo de pensamento pra mim? E aí eu fui buscando crenças e mais crenças. Por isso o livro Em Mim basta, eu corto essas crenças. Digo, eu sou merecedor, eu quero estar no melhor, mereço o melhor, me coloco no melhor e aceito, tá tudo bem. Fracasso é experiência de vida. É que você aprendeu a andar. Você levantou, caiu, até que um dia você andou. O erro pode ser altamente pedagógico, se você souber usá-lo. Porque o que é ter experiência? É você ter errado muitas vezes, até você atingir aquele nível. O Thomas Edison, que tentou 10 mil vezes para desenvolver a lâmpada incandescente, e um repórter perguntou para ele assim, mas você errou 10 mil vezes? Ele falou, não, eu descobri 10 mil modos que não funcionam. Você entendeu? Até que eu descobri um que funcionasse. Para ele, cada um daqueles já era um a menos, que era para ser eliminado. Então, se você conseguir cair e levantar, o cair, o Nietzsche dizia, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, você que está aí me assistindo, que passou por uma situação difícil, e se você sobrepujou isso e está aqui, isso deu para você uma experiência de vida muito grande. Então, aquilo que não lhe mata, ele fortalece. Você saiu daquela experiência, seja ela tão desagradável como foi, você saiu mais forte. Está preparado melhor para a vida. Né? Porque o que é experiência de vida? É você enfrentar a dificuldade, sobrepujá-la. Mas se você cai e fica caído, aí acabou a história. Os órgãos do sentido nos enganam muito. Mas não é só isso, não. Quando você percebe a realidade, porque realidade é percepção, tudo mais é ilusão, quando você percebe a realidade, ela tem que passar por um sistema de filtragem sua.
Então, quando ela chega até você, lá no seu íntimo, que você interpreta ela já não é a realidade lá de fora. É a sua realidade. Você não vê a coisa como ela é. Você vê a coisa como você é. Entendeu? Não tem jeito de você ver a coisa como a coisa é. Você vê como você é. Porque passa pela sua filtragem. Ainda mais se você tiver uma repressão, uma supressão emocional muito grande, e ela está reprimida, suprimida, e isso vem à tona na forma de eu projetar. Então eu tenho um problema, projeto esse problema no vizinho. Então qualquer atitude que o vizinho fizer, ele está errado. Porque eu estou projetando a minha limitação nele. Então uma pessoa que é limitada, ela acha que todo mundo é ignorante. Ela acha que todo mundo não sabe. Ela critica todo mundo. E, na realidade, no fundo, essa pessoa que está criticando todo mundo, ele no fundo, ou ela no fundo, é porque ele está com a autoestima baixa, entendeu? Então sente a necessidade de ficar criticando os outros. E você vê isso muito na internet, a pessoa perde tempo falando mal do outro. Pô. Você não dá tempo de falar o que você tem que falar, ou preocupar com a vida do outro, pô. Você entendeu? Então você vê gente começando a preocupar muito com a vida dos outros, são pessoas que precisam fazer um trabalho interno. Olha como a tua crença te limita. Cara, isso ali é filhinha de papai. Eu jamais conseguiria. O que ela está dizendo? Eu não nasci rica. Então ela já tira todas as possibilidades. Olha como é legal para quem tá ouvindo e vendo, conseguir nivelar, nós chamamos de aferir a sua própria crença, porque a tua crença determina o universo que você vai viver. Quando eu vejo a loira passando e eu acho que ela só tem aquela prosperidade, eu olho para ela com o julgamento de que ela casou com um velho rico, ou é filhinha de papai, ou então casou com um jogador, né, um cantor, um funkeiro, eu estou dizendo pro universo, cara, eu nunca vou prosperar, porque eu não sou aquilo. E por que eu não tenho realmente a interpretação, cara, essa mulher deve ser muito bem sucedida? Por que eu nunca vou pensar isso? Por que meu pensamento me leva pra lá? Então, não tem problema eu ter esse pensamento, porque o grande despertar é eu ter consciência que eu tenho ele. E quem teve ao estar falando, cara, que lindo, porque agora você tem a percepção. Consciência é isso. É eu ter a consciência daquilo que eu falo, daquilo que eu vejo e poder mudar a minha realidade. Então, agora eu vou contemplar isso, eu ver uma loira, eu ver uma mulher tendo sucesso, aqui, claro, estou falando de uma mulher, né, num carrão, eu ressignifico isso. Cara, imagina que próspera que ela é, que bem-sucedida que ela é, imagina o quanto ela se dedica naquilo que ela faz, que sucesso que ela é, porque aquilo que eu reclamo, aquilo que eu julgo, se afasta de mim. A pessoa que se incomoda de você falar, eu sou rica, eu dirijo uma Maserati, acabei de comprar o carro dos meus sonhos, faz uma semana que eu recebi a minha Mercedes V8 Fosca. Imagina uma loira por aí, sem contar os outros carros que eu dirijo, só pra provocar as pessoas mesmo, sabe? Entendi. É a pessoa que nesse momento se incomodou, não tem necessidade disso, pobre. Ela é pobre. Não, mas... Ela é pobre. E não adianta você contestar comigo, isso é ciência. E é pobre, porque o rico, a consciência rica, a consciência abundante, ela vai apreciar e aplaudir a prosperidade do outro. O pobre te ataca. Então, como é que eu vou aferir se eu tenho consciência miserável, consciência de pobre? O que eu senti quando a Elaine falou isso? O que eu senti quando eu vejo uma loira passando numa Ferrari? Eu vou dizer, caramba, essa mulher é incrível. Eu vou dizer, ela deve ter casado com um homem rico. Ela deve ser filha de alguém muito rico. Ou ela casou com um jogador de futebol. Quem é que vai dizer que essa mulher é foda, que ela é uma excelente profissional, que ela tem uma jornada incrível e que ela conquistou a vida dos sonhos dela? Só que tem um detalhe. Aquilo que eu julgo no outro, aquilo que eu ataco no outro, é somente aquilo que eu aprecio no outro. Eu só posso ter, olha que lindo, eu só posso ter na minha vida aquilo que eu aprecio no outro. Olha que lindo. Quando eu ataco, vamos atacar alguém? Vamos lá. Imagina que eu tô aqui te falando o seguinte, eu tenho um carro de R$1 milhão. É um dos meus carros preferidos. O que os pobres vão falar? Nossa! Eu jamais teria um carro de R$1 milhão, pobre. Porque se você tem milhões na conta, R$1 milhão não faz nenhuma diferença pra você dirigir o que você quer. Outra história. Se eu tivesse esse dinheiro, eu doaria pros pobres. Vamos analisar a consciência. Vamos analisar. Então quer dizer, vamos lá. Eu vou doar pros pobres. Imagina eu falar o seguinte, vamos entender como é que a consciência do universo acolhe, tá? Se eu tivesse esse dinheiro,
Eu doaria para os pobres. Tá bom, eu vou exatamente ler a tua frequência. Olha que interessante, tua frequência quer dizer, Deus, eu, como não mereço nada e não tenho valor nenhum nesse mundo, eu doaria tudo para o outro. Por que eu quero doar para o outro? Porque eu não mereço ter para mim. Eu tenho que curar isso, porque eu posso ter para mim e ajudar o outro. É aqui que eu quis chegar. Eu quero ganhar na Mega Sena porque eu quero ajudar os pobres. Eu quero ganhar na Mega Sena porque eu quero comprar um carrão para mim, uma casa maravilhosa, uma mansão dos sonhos e ainda ajudar o outro. Eu só quero trazer a consciência do não merecimento. Sim. E aí, quando eu provoco a pessoa, eu dou a ela a oportunidade de ficar com raiva de mim. Quando a gente ficou com raiva do outro, opa, aqui tem algo para eu curar. Se ela me irritou, mas a Elaine me irrita. Eu não posso irritar ninguém. Eu não tenho poder de irritar ninguém. É você que se irrita comigo. Meu marido me incomoda. Teu marido não pode te incomodar. É você que se incomoda com o teu marido. Quem é o problema? Tu ou o marido? Então ali, simplesmente, quando você tem essas emoções vibrando em alta frequência, ou seja, predominantemente dentro de você, esses pilares estarão bloqueados. Esses pilares bloqueados, você tem uma vida travada, parada. Sabe como é que funciona a vida? Com esses pilares, com essa situação aqui, você vai fazer muita força para ganhar um dinheiro. Sabe aquelas pessoas que se matam para ganhar um pouquinho de dinheiro? Porque elas estão na força. Existe o poder e a força. Você está na força. Você vai ter que fazer muita força para o relacionamento dar certo. Mas se você aumentar a sua frequência, o relacionamento flui. Você não tem que discutir relacionamento com o teu cônjuge todos os dias. Mas quantas pessoas vivem um relacionamento que é difícil? Que tem que fazer força. Você tem que fazer força para estar saudável. Saúde, amor, prosperidade. Nós não precisaríamos pedir, gente. Eu não precisaria desejar prosperidade, porque ela me pertence enquanto filho de Deus. Eu não precisaria pedir por saúde. Eu sou saudável. Eu sou próspero. Na verdade, eu sou abundante. Eu sou abundante. O universo é abundante. Deus é abundância. Então, por que eu tô lá buscando tudo isso? Que em algum momento eu me separei da fonte. A separação me leva a duvidar de mim mesmo, a não sentir merecimento, a não sentir que eu sou capaz, a não ter coragem. Se eu não tenho coragem, eu tenho medo. O que separa a humanidade? Vocês sabem qual é a frequência que separa a humanidade? Coragem. Coragem é 200 Hz. Acima da coragem é poder. Abaixo da coragem é a força. Então a coragem é o divisor de águas. E qual é a frequência contrária da coragem? Medo. Ou eu tenho medo, vergonha e não faço. Ou eu tenho coragem, eu vou com medo, eu vou com vergonha, mas eu faço acontecer. E aí eu mudei de nível. E aí a vida começa a fluir com poder. Antes disso, poder é fluir. Antes disso, eu tenho que fazer muita força para tudo, de fato, acontecer com muito esforço. Nós fizemos um estudo, como eu disse, que toda aquela tecnologia, e estudando profundamente o que Napoleão Hill levantou e etc., e eu cheguei à conclusão que, do mesmo modo que você não faz um bolo só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovos, cada um desses ingredientes é necessário, porém não suficiente, e eu criei o que eu chamo o bolo do sucesso, onde eu escolhi 6 ingredientes. O primeiro é você ter uma boa autoestima, que funciona como um termostato, nós podemos discutir isso depois. A segunda é a sua capacidade de se comunicar, que é fundamental, principalmente no mundo de hoje, onde a comunicação é talvez o mais importante de tudo no sucesso. Terceiro é a sua estabilidade, a sua capacidade de estabelecer objetivos, criar estratégia, criar táticas para colocar aqueles objetivos e implementá-los. A sua atitude determina a sua altitude na vida, a sua dedicação ao trabalho e a sua ambição saudável. Então são 6 elementos, ó. A boa autoestima, boa comunicação, saber estabelecer metas, ter uma atitude positiva, dedicação ao trabalho de uma forma inteligente e hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O japonês chama de Kaizen, que é melhora contínua. A palavra Kaizen, no Japão, 1945, Hiroshima, Nagasaki, 40% do Japão destruído. Com essa simples filosofia de uma palavra, que é K-A-I-N-Z-E-N, Kaizen, que é melhora contínua, o Japão saiu de lá e hoje ele é o 3º per capita no mundo, entendeu? 3º país mais desenvolvido do mundo, ou seja, está lá no pódio. Saiu de 40% destruído, é um arquipélago com mais de 3.000 ilhas, não é um continente, muito complicado, mas, no entanto, com a filosofia Kaizen,
que é melhora contínua, que eu recomendo você adotar isso. Eu adotei isso na minha vida. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Ou seja, cada vez a próxima apresentação vai ser melhor que essa. É assim que a gente faz. Então, com isso aí, e aí você junta esses 6 ingredientes com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos para chegar lá. Então eu coloco esses 6 ingredientes com paciência e persistência e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer. Aquele indivíduo que fala assim, eu não preciso mais de dinheiro. Trabalha para ajudar o próximo, pô. Passa a ganhar para os outros. Porque se o seu vizinho está com problema, o problema é seu também, não é do vizinho. Né? Você vai, na sociedade que nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, você tem que fazer a sua parte e a parte dos outros, infelizmente. Você tem que contribuir de uma forma ou de outra, não é só com ideias, mas às vezes mesmo financeiramente. Escolhe instituições de caridade que você acha que vale a pena e faça suas doações, ajudando. Quer dizer, se você já tem dinheiro suficiente, vai canalizar para isso. Numa briga entre imaginação e conhecimento, a imaginação sempre ganha. Então, o que é imaginar? É visualizar. Então, é o chamado crer para ver. São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Eu acho que São Tomé estava enganado, desculpe. Porque, na realidade, você tem que crer para ver. Se o John Kennedy não acreditasse que, numa década, ele poderia colocar o homem na Lua, o homem não teria pisado na Lua. Se você for esperar alguém pisar na Lua, para você acreditar que é possível pisar na Lua, não vai ser você que vai chegar lá. Então, se você está esperando acontecer, é outra pessoa que vai realizar. Então, você tem que passar a crer para ver. Você inverte o processo de São Tomé. São Tomé é ver para quê, você é crer para ver. Então, quando eu me mudei para os Estados Unidos, a minha crença era de que em pelo menos 2 anos eu ia começar a dar aula para americanos de cardiologia. 8 meses que eu estava lá, eu fiz a minha primeira apresentação em Washington, D.C., no Distrito de Colômbia, para mais de 400 cardiologistas. Entendeu? E eu acreditava naquilo, eu estava trabalhando para aquilo. E não levaram 2 anos. Em 8 meses eu estava fazendo isso. Agora, se eu falasse assim, eu não acredito que isso vai acontecer, isso nunca teria acontecido. Você entendeu? Então, essa história de crer para ver parece um jogo de palavras, mas não é não. Você que está investindo, o que você está segurando? Você fala, não acredito, isso é impossível. Impossível alguma coisa que ninguém faz, até que alguém faça. Entendeu? Se fosse assim, todos os recordes foram batidos. A princípio seriam impossíveis, né? E aí vem alguém e bate o recorde, né? E aí vem outro e bate aquele recorde, porque acredita que vai acontecer. Então, se você levar esse pensamento para você, eu vou partir do princípio de crer para ver. Eu vou ter o futuro não como uma expectativa, mas como uma possibilidade. O que quer dizer isso? Se eu tenho um futuro como uma expectativa e isso não acontece, eu fico frustrado. Se eu tenho o futuro como uma possibilidade e isso não acontece, foi apenas uma possibilidade, que não deu certo. Vamos ver na próxima. Então isso é muito importante, como que você vai estabelecer suas metas. Você vai estabelecer suas metas, eu não estou garantindo que você vai atingir os objetivos 100%. Mas eu vou lhe dizer, se você não atingir, a sua atitude tem que ser como uma possibilidade e não como uma expectativa. Porque se eu coloco como uma expectativa e não acontece, eu fico frustrado. Se você está querendo parar de fumar, voltou, levanta, para de fumar de novo. Entendeu? Se você não deu certo. Não deu certo. O Thomas Edison fez 10 mil vezes para descobrir a lâmpada incandescente, pô. Ele testou 10 mil vezes material diferente, até que ele descobriu um. Né? Então, levanta.
exemplo? Eles fizeram um estudo na Universidade de Yale, no estado de Connecticut, onde eles levaram estudantes para um campo e eles dividiram os estudantes em 3 grupos. Um grupo estava lá com o revólver dando tiro. O outro grupo estava lá mirando com a mão, imaginando que estava dando tiro. E o outro grupo ficava lá conversando fiado, pelo mesmo tempo. 20 minutos por dia, 5 vezes por semana, durante 6 semanas. 6 semanas depois, eles retestaram para ver quanto que eles tinham evoluído. Aqueles que usaram o revólver melhoraram 83%. Aqueles que usaram o dedo melhoraram 82%. E aqueles que ficaram lá conversando não melhoraram nada. Mostrando que o revólver era apenas um instrumento para manter a sua mente fixa. Você não precisaria do revólver, teoricamente. Você precisaria da imaginação. Pôr a imaginação para funcionar. Você entendeu? Mas isso não se aplica só lá. Aplica em tudo na vida. Você vai fazer vestibular, você tem que imaginar que você está lá fazendo a prova e indo bem. Porque senão, se você não fizer isso, você chega lá no dia e se amarela. Quantas pessoas não passam no vestibular porque deu nervoso na hora? O emocional é muito importante. Você quer ver? Eu vou provar para você isso aqui. Olha, eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, de 12 metros de comprimento. Vou colocar ela num galpão, no chão. E vou pedir você que está aí nos assistindo para caminhar na tábua de uma extremidade para outra. Grandes coisas. A tábua está lá no chão, ela tem 40 centímetros, cabe bem o seu pé, 40 centímetros de largura. Você anda na tábua para lá, para cá, para lá, para cá. Eu vou pegar essa tábua, vou colocar entre 2 postes de 15 metros de altura e vou pedir você para ir de um lado para o outro. É a mesma tábua, tem a mesma largura, 40 centímetros, tem o mesmo comprimento, 12 metros. O que aconteceu agora? Você não andou nela lá no chão? Então, capacidade física para andar na tábua você tem, porque você andou lá no chão. Mas na hora que ela sobe, o que acontece? Entra um componente emocional. Ih, eu vou escorregar, ih, eu vou cair, ih, eu vou machucar. Entra uma conversa dentro da sua cabeça, que nós chamamos de self-talk, e essa conversa, infelizmente, é uma conversa negativa. Ao invés de ser uma conversa assim, ó, é igual tá no chão, pode ir que você vai se dar bem, não sei o quê. Só que não é assim. Ela vem, ó, você vai escorregar, você vai cair. Aí você começa a tremer. Conclusão. De cada 10 pessoas, 9 não andam. Você entendeu? Estou te mostrando que não tem nada a ver com a parte física. Estou mostrando que tem a ver com o psicológico. Quando eu começo a trabalhar com a imaginação, com a visualização, eu vou me preparando para andar na tábua quando ela está lá em cima. Porque uma coisa é você fazer prova no cursinho. Outra coisa é você ir para o Enem. O Enem, a tábua está lá em cima aquele dia. Então, você pode saber no cursinho, você faz a prova, tira 10. Você vai no Enem, você é reprovado, porque lá a tábua subiu. Tem a parte emocional. Mas isso não aplica só lá. Isso aplica em qualquer coisa na vida. Então, você saber controlar esse emocional faz toda a diferença. Você não pode ofertar aquilo que você não tem. Se você não tem dinheiro, como é que você vai doar dinheiro para alguém? Se você não tem comunicação, como é que você vai se comunicar com o outro? Você só pode dar aquilo que você tem. Agora eu lhe pergunto, se você não tem amor próprio, como é que você pode gostar dos outros? Se você não gosta nem de você. Não é estranho isso? O número 1 é você. Ó. Primeiro você cuida de você. Você viu no avião? Lá vem a aeromoça lá e fala assim, ó, se por um acaso cair a concentração de oxigênio na cabine, vai cair uma máscara. Se você está com a criança, você faz o seguinte, você primeiro põe você, para depois cuidar da criança. Ou seja, let me be a better me for me, and I'll be a better me for you. Deixa eu ser uma pessoa melhor para mim, eu serei uma pessoa melhor para você. Você entendeu? Então, eu só posso dar para você amor se eu tiver amor próprio. Então, eu tenho que aprender a gostar de mim mesmo. Que é interessante, se eu gosto de mim mesmo, eu nunca vou me sentir sozinho. Eu tenho eu como companhia. Se eu gosto de mim, eu vou querer ficar comigo. Eu não tenho essa história. Aí a pessoa, mas como é que você não tem solidão? A solidão é você, aquele que não fez amizade com si mesmo. Tem gente que quer fugir, mora sozinho e quer fugir de casa.
Você, para ser médico, você tem que fazer medicina. Você, para ser engenheiro, você tem que fazer engenharia. Você, para ser advogado, você tem que fazer direito, passar na OAB, etc. e tal. Você, para ser pai ou mãe, você só precisa copular. É só ter relação sexual que as crianças nascem. Então, o seu pai não fez curso para ser pai, a sua mãe não fez curso para ser mãe. Então, o seu pai e a sua mãe, na melhor das intenções, cometeram muitos erros com você. Como os pais cometeram com eles. Como você comete com seus filhos. Como seus filhos vão cometer com seus netos. Um grande erro que eu gostaria de discutir com você aqui agora, você que é pai, que é mãe, vai ajudar muito, é o seguinte. Olha que interessante. Qualquer palavra que eu falar aqui, ela tem uma representação visual na sua mente. Você quer ver? Olha, vamos lá. Vaca. Olha, veio uma vaca na sua mente, não veio? Tá bom. Vamos lá. Porta. Olha aí. Veio uma porta na sua mente, não veio? Caneta. Veio uma caneta na sua mente. Agora, olha que interessante. Olha o que vai acontecer na sua mente agora. Olha. Não. Veio um vazio, não veio? Não existe uma representação visual para a palavra não na sua mente. Se eu falar assim com você, ó, não pense azul, o que você está pensando? Não pense numa maçã, nem com casca, nem sem casca, nem verde, nem madura. Você está pensando em quê? Olha que interessante. Quando eu falo a palavra não, o que vem depois do não é que interessa. Não perturbe a sua irmãzinha. Eu já falei com esse menino 1000 vezes e continua perturbando. Você está mandando ele perturbar. Mas como é que eu vou educar meu filho? Você vai falar para o seu filho o que você gostaria que ele fizesse. O que você quer que esse menino faça? Eu quero que ele trate bem a irmã. Só você fala com ele assim, meu filho, trate bem a sua irmãzinha. Você tem que falar o que você quer e não o que você não quer. Você olha isso, eu gosto muito de MMA, eu vejo o treinador que é bom, o treinador que é ruim. O treinador que não sabe isso, ele fala assim, ó, não deixa a sua cara na reta. Não deixa, o que você vai deixar? A cara na reta. Você entendeu? Então, eles fizeram um estudo, mostraram que uma criança de 8 anos recebeu, durante a vida, até então, mais ou menos 100 mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. E isso tudo está comprometendo, porque como o não tem uma representação visual na mente, acontece o que vem depois do não. Então você que é pai e mãe, deixa eu lhe dar uma dica. Toda vez que você tiver para falar não, você pensa 2 vezes. Você fala assim, mas o que eu quero? Não assista a televisão antes do jantar. O que você quer que ele faça? Brinque lá fora. Brinque lá fora antes do jantar. Então é assim que você educa. Você não consegue educar uma criança com não. Quando ele chega na fase da adolescência, pior ainda. Aí que o não vale nada mesmo. Você entendeu? Quer dizer, mas isso aí você vai culpar quem? Seu pai ou sua mãe? Mas eles também não sabiam o que eles não sabiam. Igual você não sabe o que você não sabe. A conversa que você tem com você mesmo é muito importante. Chama self-talk. Você já percebeu, você que está aí me assistindo, você já percebeu que à medida que eu vou falando, tem uma voz aí dentro da sua cabeça, fazendo comentário, eu concordo com isso, eu discordo daquilo. Desde o momento que eu comecei a falar, você começou a ter um diálogo com você mesmo. Esse diálogo aí, vamos conversar sobre ele. A pergunta que eu tenho para você é muito simples. Esse diálogo interno que você tem, ele é seu amigo ou seu inimigo? Ele te estimula ou ele te critica? Porque tem gente que tem um crítico dentro da cabeça, o tempo todo, criticando. Pode ser a voz da mãe, pode ser a voz do pai, pode ser a própria voz, mas é uma voz que está com você, não interessa onde você vai, é você prestando conta para você mesmo. Então você tem que fazer um cancela e aprender a tratar você com amor. Você cuidando de você, que se você não cuidar de você, quem vai cuidar de você? Você que vai cuidar de você. Então você tem que aprender a se comunicar com você mesmo. Essa comunicação interna, ela te traz tranquilidade. Enquanto você estiver criticando você mesmo, não tem jeito. Tem gente que está sempre pondo alguma coisa na lista para fazer, não acaba. Essa lista nunca acaba, não tem hora, é a lista, é o próximo. Você entendeu? Então, a comunicação com si mesmo faz uma grande diferença no sucesso. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Você vai ter sucesso, mas você não vai ser bem sucedido, que não é a mesma coisa.
Eu posso ser um grande cantor ou um grande jogador de futebol. Eu posso ter sucesso, mas não significa que eu sou bem-sucedido. Como é que está a minha vida familiar, minha vida social, como é que está a minha saúde, como é que está a minha vida espiritual? Ser bem-sucedido é muito diferente de ter sucesso. Você pode ter sucesso numa coisa, mas aos 40 anos de idade você está infartado. Será que valeu a pena? Não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo é você ser bem-sucedido, que é muito mais do que simplesmente ter sucesso. Pode vir para mim todas as coisas boas, que eu estou preparado para receber, porque eu sou merecedor. A prosperidade, ela está intimamente ligada com a felicidade. Então, às vezes, a prosperidade está inconscientemente nas pessoas representada por o carrão, a casa, a mansão. Então, por isso que tem tanto hoje na internet pessoas que alugam mansões, alugam carrões, gravam vídeos e vendem cursos de prosperidade. Só que elas não são prósperas, porque a mensagem que ela está mandando para o universo é de escassez, porque ela está na falta. Aquilo não é dela, aquilo não é ela, e ela só está com uma imagem, ou seja, ela só está mostrando para uma pessoa. Então, é aquilo que eu falo, a pessoa gasta o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para mostrar para o outro que não conhece um ser humano que não é. Então, são algumas etapas que a gente tem visto muito na sociedade. Agora, por que a gente tem visto muito isso? Porque as pessoas compram aquela ideia como felicidade. E será que não é por isso que as pessoas chegam em determinados patamares e sentem um vazio? Porque não é o carro que vai preencher, não é a casa que vai preencher, não é a mansão, não é a Ferrari vermelha, né? Mas ela vai me trazer uma felicidade, uma satisfação, uma alegria, se for o meu sonho, mas não só aquilo, porque a prosperidade, ela é uma prosperidade suprema quando eu estou feliz nos campos da minha vida, porque senão ela se transforma num vazio. Então a prosperidade não é só ter o dinheiro, porque o dinheiro é um fluxo. Ele está lá na tua conta, ele pode ser representado através de um carro, através de ações, através de um imóvel, de uma viagem, de um curso. São representações de coisas que aparentemente são coisas que nós queremos. E você, Ale, fez uma reflexão incrível que muitas pessoas deveriam fazer, que é, esse desejo é meu ou está embutido na minha cabeça, porque eu vou lá, vou gastar, vou investir, mas eu não quero. Diferente de quando você quer. Agora, quando você diz assim, não quero, eu vou abrir mão de tudo, não quero isso porque eu não preciso disso, não é isso que vai me fazer feliz, também tá tudo bem. Então, para cada pessoa, a felicidade é de um jeito. O que a gente estava falando era do não merecimento, é quando vem a coisa boa, mas a pessoa, ela corta esse ciclo porque ela não se sente merecedora. E a outra etapa, que é a etapa do eu quero aquilo porque eu acho que vai me fazer feliz. Só que a lei da atração, ela é o marketing maior que está na frente, só que o que está atrás, que ninguém fala, que está lá escondidinho aqui na segunda camada, porque lei da atração é o nome mais famoso, mas o que está aqui atrás é a vibração. Porque eu posso usar a lei da atração, mas se eu estiver vibrando, não mereço esse carro, isso aí pra mim vai dar problema, não quero comprar, não vai vir, não vem aquilo pra mim. E não é só assim também, porque a lei da atração, ela precisa de movimento, ela precisa de ação. Então tem pessoas que falam que porque nós visualizamos a lei da atração de uma maneira a nível nacional com um segredo em 2006. E lá são as etapas bem simples, que é visualizar, que é você acreditar e você vivenciar aquilo. Só que não foi colocado as camadas mais profundas, então as pessoas acham que eu vou escrever, vou pôr no papel e aquilo vai funcionar para mim. E aí a lei da atração, ela teve um inimigo que ela mesma criou, que são as pessoas que não conseguiram realizar as coisas, que passaram a falar que isso não funciona, que é uma mentira, que é uma farsa. Por quê? Porque ali foi apresentado uma coisa, mas não foi estudado a fundo. Então imagina uma pessoa que ela está o tempo todo, na vida dela inteira, numa frequência do desprezo. A frequência do desprezo é um dos tópicos do Quinta Essência. É quando você tem as coisas, mas você não as reconhece. Ou seja, quando eu sou grato, e ser grato é reconhecer a bênção que eu tenho, é ser grato pelas coisas que chegaram para mim, mas quando eu não as reconheço, eu entro numa frequência do desprezo, ou seja, eu passo a desprezar.
Então vamos imaginar que você quer esse carro, mas você tem um carro atualmente. Só que quando você está no seu carro atualmente, você vê o outro no trânsito, você só deseja o outro, você nunca abençoou o que você tem. Que um dia você comprou, que um dia você conquistou, que um dia você pagou. Então ele te leva para lá e para cá. Então dá para entender que se eu não reconheço essas bênçãos, se eu não estou atento às coisas boas que me acontecem, por que o universo vai te dar coisas novas se aquilo que você tem você não consegue reconhecer? Se eu entro em casa, tem o sofá, tem o tapete, tem a mesa, tem tudo, mas eu olho e falo, puxa, não tem a cortina, porque quando tiver a cortina eu vou ser feliz, quando tiver a cortina minha casa vai estar bonita, quando eu pintar a parede aí eu convido minha família para vir jantar e tudo mais. Não é a cortina, falo. O que falta é você reconhecer as coisas que você já tem, o sofá, o tapete, as coisas que já vieram para suas mãos, que são bênçãos. Você transformou o dinheiro naquilo. Então tudo é transformar. Tudo existiu antes no invisível, para depois vir pro visível.